Crônicas capítulo 13, versos 12 a 14. Confesso a vocês que se eu pudesse e tivesse tempo, Carlão, eu ia ler o capítulo todo, o capítulo 13, o 12, o 14, o 15 e o 16. Só para a introdução da mensagem de hoje. Que maravilhoso contexto, né, irmãos? Mas eu vou me ater com vocês de forma introdutória. 1 Crônicas capítulo 13, versos 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Temeu Davi a Deus. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Volta ao 12 novamente. Como trarei a mim a arca de Deus? Eu gostaria que você repetisse após mim esse versículo. Leia comigo a parte B do versículo e repita após mim. Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vamos ler logo o outro texto. 1 Crônicas, capítulo 15, versos de 1 a 3. Fez também Davi casas, palácios para si mesmo, na cidade de Davi. Ali preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, os escolhidos, porque o Senhor os elegeu. Forte isso, né? Porque o Senhor os elegeu. Você pode orar comigo, você pode declarar comigo e diga: o Senhor me elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem em alguns momentos, amém ou não? E o servirem alguns dias, amém ou não? Para o servirem quando convier-lhes, sim ou não? É lindo esse texto, né? Para o servirem forte. Lê comigo agora 1 Crônicas 15, 25 a 28. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7. Davi ia vestido de um manto de um linho fino. Na verdade, o texto dirá a
estola, ok. Como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Agora abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 estrelas são os pastores, candeeiros são as igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens iníquos, e que puseste à prova aos que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, lembrar, arrepende-te, arrepender, e voltar à prática das primeiras obras. E se assim não for, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, casos não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por todos esses textos maravilhosos, e se você os recebe em seu coração, diga glória a Deus, amém? Essa pergunta de Davi é a grande mensagem de Deus a nós esta manhã. A grande mensagem que Deus quer falar ao nosso coração esta manhã deve soar como um tom de pergunta, e nós precisamos individualmente e coletivamente desenvolver uma resposta. A mensagem de Deus aos nossos corações nesta manhã deve soar ao meu coração e ao seu coração como uma pergunta. E eu e você, individualmente e coletivamente, precisamos analisar, esquadrinhar, pensar, avaliar, estudar realmente com coração, alma e espírito, e desenvolver uma resposta, garimpar uma resposta dentro do nosso coração, fazendo uma busca mesmo dentro de nós, para que possamos com sabedoria responder essa questão. Como eu trarei a mim a arca de Deus? Essa pergunta de Davi figura como um dos grandes questionamentos bíblicos que nos levam à maturidade cristã. São textos gatilhos,
textos quebradores de correntes. Sim, textos que esmiuçam a penha, que quebram mesmo as rochas. Textos que nos fazem parar e somente nele meditar. Como diz o salmista, bem-aventurado aquele que medita. Meditar da raiz ruminar, da raiz de parar e ficar ali esquadrinhando letra a letra, palavra a palavra, na sua construção, na sua etimologia, na sua essência, motivação. É o tipo de texto que chega a mim, a você e nos impactam, sabe? Devem causar mudanças, espanto. Sim, é uma pergunta, é um texto que deve causar espanto. Como trarei a mim a arca de Deus? Aqui, o que a Bíblia está chamando a nossa atenção é uma avaliação da conduta, é uma avaliação da caminhada, é estudar e analisar criticamente os resultados, avaliar os resultados pessoais. E é claro que eu não estou falando de trabalho, empresa e renda. Estou falando sobre vida espiritual. É o texto que chama a nossa atenção e nos faz perguntar: como vai a sua vida? Como estão os seus resultados espirituais? Quem é você? Quem é você no cenário espiritual pré-vinda de Jesus? Quem é você e quais têm sido as tuas motivações? Quais têm sido os teus resultados? E qual o seu futuro? Para onde você está se direcionando? É comum dizer que a partir das escolhas de alguém, aí escolhas eu posso dizer a partir das palavras, a partir do modo de falar, a partir dos relacionamentos de determinada pessoa, a partir dos valores que tal pessoa evidencia, dá para se ter uma noção para onde ela está indo. Quando você quer analisar para onde uma pessoa está indo, não precisa ser um mestre em ciências humanas, não precisa ser um PhD em estudos comportamentais, linguística, que está na moda agora. Agora existe hoje, falta dizer agora, uma doutrina quântica, né? Tudo agora é quântico para cá, é quântico para lá, são relacionamentos quânticos, falas quânticas, uma bobagem sem fim, né? Mas eu não preciso ser um expert em essas grandes ciências, aí que é difícil até classificar, porque toda hora inventam uma moda nova. É fácil. Basta saber o que esta pessoa está fazendo hoje, você já vai saber para onde ela vai chegar amanhã. Então, a grande questão é puxar o freio de mão, é dar um choque e dizer: para onde eu estou indo? Para onde eu quero chegar me comportando desta maneira? Onde eu desejo chegar, e será que o que eu estou fazendo e vivendo vai me levar àquele destino que eu tanto sonho, que eu tanto almejo, que eu tanto aspiro para o meu coração, corpo, alma e espírito? Esta pergunta de Davi deve confrontar você nesta manhã. A pergunta de Davi, há quase 4.000 anos, deve desconcertar-nos nas nossas cadeiras, deve nos incomodar de forma real. Como trarei a mim a arca de Deus? O que é a arca de Deus? A arca, sim, é aquela arca
que Deus fez com que Moisés, cercado de pessoas iluminadas, cheia do Espírito Santo, desenvolvesse uma urna de uma madeira chamada acácia, que é uma madeira terrivelmente difícil de se trabalhar. É uma madeira toda contorcida, cheia de, gominhos. É uma madeira que qualquer marceneiro desprezaria para um serviço de excelência, porque ela dá muito trabalho. Eu tive o prazer de conhecer uma árvore, e essa madeira é difícil. Imagina uma madeira toda contorcida. Não sei nem classificar uma árvore agora que seja de acesso comum para poder classificá-la. Mas curiosamente e simbolicamente, Deus pegou aquela madeira difícil de se trabalhar, e a partir daquela madeira difícil de se trabalhar, repito e friso, aquela madeira difícil de se trabalhar, pois foi dela que Deus ordenou que Moisés, acompanhado de Bezaleel e outros homens cheios do Espírito Santo, em toda obra de marcenaria, artífice, para mexer com madeira, ouro, prata e outros elementos, e aí fizeram daquela madeira difícil. Se você está entendendo, diga amém. Sim, aquela madeira difícil de se trabalhar, feito gente, Deus mandou fazer uma urna, revestiu aquela madeira difícil de se trabalhar com ouro por dentro e por fora, e colocou dentro dela os seus mandamentos, colocou dentro dela o maná, que era o alimento, colocou dentro dela a autoridade celestial que estava nas mãos de Arão. Sim, e para brilhantar ainda mais, colocou uma tampa linda em cima, sobre a qual era lançado o sangue do sacrifício. E quando aquele sangue era lançado ali no dia da expiação, o Yom Kippur, aquele sangue era símbolo para toda a nação, que eles estavam agora redimidos. E não apenas isso, não apenas redimidos, mas agora a presença do eterno Deus, o El Elyon, Deus eterno, a presença do El Elyon, o Deus eterno, moraria com eles, ao lado deles, no meio deles, ia adiante deles, daria a eles vitória e provisão em tudo que fizesse. Aleluia! Essa é a arca da qual Davi está falando. A arca que simbolizava tanta coisa, que agora não nos convém esmiuçar, mas Davi faz uma pergunta que é para você fazer para você nesta manhã. É uma pergunta para você fazer a si mesmo: como eu trarei a arca? Porque momentos antes, Davi estava chorando a perda de duas pessoas preciosas. Um deles era Uzá, o segundo, Aiô. Dois homens valentes. Mas a culpa foi de Davi. Davi foi o culpado. E por que Davi foi o culpado? Porque ele fez diferente do que deveria ter sido feito. Se você está comigo, diga amém. Simplesmente porque ele fez diferente do que deveria ser feito. E quando Davi, mandou transportarem a arca por um boi. Sim, Davi colocou a arca de Deus, com tudo isso que eu resumidamente anunciei do que é a arca. Davi vai e tem uma grande ideia, uma brilhante ideia, uma linda ideia, uma estonteante ideia. Coloque em cima de um boi. Vamos levar esta arca em cima de um boi. Sim, um quadrúpede. Coloque esta arca em cima de um quadrúpede, e está tudo bem. E o quadrúpede com os seus pares ali, o carro de bois, vai levando a arca, e a arca bate numa pedra,
o carro bate numa pedra e a arca pende para um lado. E quando o carro pende para um lado, Uzá e Aiô, que certamente estão no céu neste momento, com o zelo que Davi não teve, Uzá e Aiô correm, e mesmo a perigo da própria vida, eles tocam na arca, seguram a arca. E diz a Bíblia que automaticamente isso não foi um juízo de Deus sobre Uzá e Aiô. Não é que Deus disse fogo! Não, era automático, porque a glória estava ali. E aí irrompeu o fogo da arca. Uzá e Aiô morrem eletrocutados naquele momento. Uma descarga de energia. E Davi fica se lamentando, fazendo uma meia-culpa. Aprenda o que o texto realmente está dizendo. Fazendo uma meia-culpa. Sabe, como é que eu posso dizer ali? Tentando administrar o dano, o prejuízo. E tenta se esquivar da responsabilidade. Mas algo no coração de Davi marcou a história até hoje. E agora? Como que eu posso trazer a arca? Como que nós podemos trazer a presença de Deus? Porque a reflexão que tem me perseguido os últimos dias, olha aqui para o seu amigo pastor, não durma, olhe para mim, wake up, acorde. A pergunta de Davi, como que eu vou trazer a presença? E é pensar e realmente questionar, como trarei a presença? Como que nós traremos a presença? Se isso não te incomoda, eu vou lhe dizer, já morreu. Se isto não te incomoda, é porque já morreu. Então o texto que eu deveria pregar seria outro. Seria Ezequiel 37. Porque a grande verdade é que eu e você, olhe, eu e você. Como eu vou trazer a presença? Aquela presença que fazia você chorar na ceia. Aquela presença que quebrantava seu coração antes. Aquela presença que fazia de você um evangelista. Que onde ia e frequentava tinha um incômodo santo. Como que eu posso falar de Jesus para esta pessoa? Aquele incômodo que o crente tem, não no início da caminhada, mas quando o fogo está ardendo. Que quando aborda uma pessoa fica buscando meios, seja na cor do céu, na massa do pão, ou na água que toma, ou na chave que segura na mão, fica procurando mecanismos para de alguma forma abordar aquele cidadão qualquer do caminho, para poder falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, voltará e tem uma nova vida para todos aqueles que o conhecerem. Eu estou falando sobre isso nesta ceia, porque eu estou trazendo a vocês do meu coração, como pastor, em nome de Jesus. A minha grande pergunta é: como nós traremos a arca? Você precisa levar a arca para dentro da sua casa. Você precisa levar a arca para o seu trabalho. Você precisa levar a arca, meu irmão e minha irmã, onde você estiver. Depois de 3 meses, Davi tem a notícia. 3 meses, uma eternidade. Depois de 3 meses, ele tem uma notícia. Tudo na casa de Obed-Edom dá certo. Repita após mim, por favor, diga: tudo na casa daqueles que honram a presença
tem dado certo. E aí Davi diz assim, 3 meses. Pastores, vocês concordam comigo que 3 meses foi um tempo de Davi também se quebrantar? E ficar se fazendo essa pergunta tantas vezes? O que eu preciso fazer? Mas ao invés de fazer de qualquer forma, ou de achar que de determinada forma está bom, ele consultou a Deus. Coisa tão simples aparentemente, né? Ele foi orar, foi buscar, foi falar com Deus. Foi falar com Deus, ouça-me, Deus está falando com você. Foi falar com Deus para saber o que fazer. Vou repetir para você entender que é para você esta palavra. Foi falar com Deus para saber o que fazer, que decisão tomar, saber ter a melhor orientação de como proceder. Foi falar com Deus. Davi foi falar com Deus. E aí ele trouxe a revelação e o entendimento que teve nas suas falas com Deus. Deus elegeu pessoas para carregarem a sua presença. E eles não são quadrúpedes. São bípedes. Eles andam eretos. Eles se relacionam socialmente. Eles olham para cima. Eles sabem que são naturais, mas possuem valores espirituais. Eles não são pessoas comuns. Eles não são quaisquer pessoas. São pessoas que Deus elegeu. Eu não sei se você acha isso pouco, mas eu vou lhe dizer em rápidas e claras letras: você não é filho da perdição. Você não foi feito para a perdição. Você não foi feito para ser um instrumento de maldição, de peso, de luta. Você não é qualquer pessoa. Deus elegeu você antes da fundação do mundo, para que você ande diante dele, e em amor ele predestinou você para que você seja conforme a imagem de Jesus. Romanos 8. Ele te elegeu quando? Antes de você nascer. Para quê? Para que ande diante dele, e ainda em amor te predestinou para ser a imagem de Jesus. Aí Davi vai e elege os sacerdotes, e ele se veste apropriadamente. Repita para mim: vestir-se apropriadamente. E eu não estou falando de roupas X ou Z, ou de usos e costumes. Eu estou falando de algo muito maior. Ele se vestiu com vestes de louvor. Ele se vestiu com vestes de santidade. Ele se vestiu com vestes espirituais. Ele se veste de linho e um grande manto, certamente. Mas além disso, ele colocou nos seus ombros a estola sacerdotal. Repita após mim: estola sacerdotal. Me ajuda, diga: estola sacerdotal. Davi era um homem de Deus tão ungido e tão especial, que ele fora eleito para ser rei. Ele foi levantado para ser rei, mas sabemos que também ele era profeta, porque 70 salmos são de autoria de Davi aproximadamente. E ele profetizou através dos salmos. E ele anunciou a vinda do Messias através dos salmos. E ele profetizou tantas coisas no Novo Testamento, porque ele também era profeta. Mas aqui a Bíblia está dizendo que pela primeira vez Davi vestiu a estola sacerdotal. Minto. Pela segunda vez
E numa ousadia tremenda, Davi colocou a estola sacerdotal, mas agora não era como ele fugia para recuperar Ziclag, agora é diante da arca. Então, pela primeira vez diante da arca, ele coloca a estola sacerdotal. Então ele sabia, preste atenção nisso, ele sabia, ele tinha convicções espirituais que Deus o levantou, o elegeu para ser rei, sacerdote e profeta. Curiosamente, esta é a referência que a Bíblia declara sobre os crentes em Jesus, quando Paulo diz: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, aleluia, reinarão em vida por um só, através de um só, a saber, Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9, Pedro vai confirmar as palavras de Paulo. Temos duas testemunhas, e como está escrito, pela boca de duas testemunhas, toda palavra será confirmada. Então Pedro vem e confirma: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Eu quero chamar você nesta manhã. Eu preciso encaminhar-me para o encerramento desta mensagem que darei sequência em qualquer domingo à noite. Mas eu quero chamar a sua atenção na grande pergunta de Davi: como que eu vou trazer a minha presença de Deus? Ouça-me, você pode olhar para mim? Queria que essa pergunta te acompanhasse hoje. Como eu trarei a minha presença de Deus? A Bíblia declara, começamos falando sobre morte, mas no terceiro texto que nós lemos, pastores, a Bíblia fala que Davi está, olha a ênfase inicial do verso 25 do capítulo 15, foram Davi, os anciãos, gosto disso, irmãos, os anciãos, tinha gente sonhando para ver esse dia, tinha gente clamando por esse dia. Foram Davi, os anciãos, seus valentes, para fazerem isso, vai dizer em letras garrafais, com alegria. Levante a sua mão comigo, você está comigo? Você está com o Senhor nesta manhã? Então levante bem alto a sua mão. Eu gostaria que você falasse de forma, num bom tom, o melhor tom que você puder. Repita após mim: com alegria. Era alegria estar lá. Era alegria estar lá. Ah, minha mãe está me mandando. Não, foi a alegria. Não, a minha mulher que mandou. Não, foi com alegria. Não, porque, afinal de contas, é meu ambiente social. Não, com alegria. É alegria. Quão alegre, quão festivo é o momento. De estar aqui, ó. Ofereceram sacrifícios. Davi ia, vestia, aos sons de clarins, trombetas, símbolos, alaúdes e harpas. Sim, depois do verso 25 tem o enunciado para o próximo verso. O enunciado da próxima sequência diz: e Mical desprezou Davi. Mas Davi olhou e, a despeito de toda a rejeição que o mundo poderia oferecer, ele adorou e serviu a Deus com alegria.
Finalizo com o quarto texto, em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Quando a Bíblia nos traz um caminho, porque a Bíblia nunca nos deixa num beco sem saída. Pastor Elias entendeu. A Bíblia nunca nos deixa num beco sem saída. Você nunca será acusado diante de Deus, a não ser por Satanás. Mas esse não conta. Nós temos um paracleto. Você nunca será acusado. Pelo contrário, você sempre será, o verbo é outro, encaminhado. Me ajude a pregar, eu acredito que você tenha entendido esta mensagem. Por favor, olhe para a pessoa do seu lado aí, pega na mão do seu irmão de forma abençoadora. Não é uma repetição, é uma bênção que você vai dar para o seu irmão. Então diga para ele, diga: Deus jamais tratará você com acusação. Esse não é o papel dele. Ele fará você encaminhar-se para o lugar da bênção. E o texto dirá, Apocalipse capítulo 2, verso 4. E aí, Felipe, eu acredito que um bom tom, viu, Nick? Seria: por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Porque Apocalipse capítulo 2 dirá: te conheço, eu te conheço. É melhor do que ouvir dizer eu não te conheço. Está vendo que o texto não é condenatório, mas é encaminhador? Conheço as tuas obras, teu labor, teu sacrifício, tua perseverança. Mas eu acho que você pode melhorar em alguma coisa. Tem algo importante que precisa ser revisto. É porque você perdeu o prazer. Você perdeu a paixão. Você se tornou um crente Tesla. Um crente meio robotizado. Vamos resolver isso? O que o texto está dizendo é nesse nível de diálogo. Vamos resolver isso? Que tal você vir à mesa? Que tal você se assentar comigo à mesa? Que tal você sentar-se aqui comigo? Ei, Deus está falando com alguém nesta manhã. Que tal você sentar-se aqui à mesa? Sente-se comigo à mesa. Eu queria fazer você lembrar onde você parou, onde você caiu. E eu quero levar você a voltar ao primeiro amor. Imagine você, Deus está dizendo, imagine você vivendo o primeiro amor com a maturidade que você tem hoje. Uau, ninguém vai te parar. Ninguém vai te segurar. Você será, na verdade, imparável. Tendo a capacidade de voltar ao primeiro amor. Como eu trarei a minha presença de Deus? Como eu trarei a presença? É lembrar de onde caiu. E diz a Bíblia, e retoma as primeiras obras. Deixa eu declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Deus não coloca ninguém no final da fila. Tá, vou te pegar, mas agora você vai para o cantinho do pensamento. E eu vou colocar você lá no rabo da fila, porque você fez feio. Lembra onde você parou e retoma.
Lembra e retoma. Seja bênção na vida da pessoa do seu lado pela última vez e diga: por incrível que pareça, é simples assim. Porque a gente quer complicar, mas Ele é artífice em simplificar. Lembra, retoma, prossiga. Fiquemos de pé.